Muito bem, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso programa Restauração de Casamento. No episódio de hoje, eu vou falar como você faz, o que você faz para que ele ou ela sinta sua falta após aí uma separação, tá? Então isso é muito importante porque muitas vezes quando a pessoa tem a separação, o divórcio, ela faz algumas questões que acabam sufocando a outra pessoa, ao invés de trazer o efeito de sentir falta, né? De sentir aquela, tem alguma coisa errada na minha vida, tem alguma coisa faltando na minha vida. E esse é um ponto muito importante que você tem que trabalhar, ter atenção, para que você consiga reverter a situação da separação, do divórcio. Então tem várias situações aqui, tem vários temas que eu trouxe para você, para que você possa anotar e começar a aplicar imediatamente. Algumas delas talvez te incomode, mas é esse o ponto, porque se você continuar fazendo exatamente o que você vem fazendo até hoje, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então agora a ideia é de fato você quebrar o padrão, tá? Eu sou o Luciano Castro, se você não me segue ainda, não me conhece, eu trabalho com a parte de inteligência emocional e comportamental totalmente integrada na questão da restauração de casamentos, relacionamentos. Então eu uso toda essa inteligência e para colocar o seu casamento num patamar realmente extraordinário. Então, as dicas de internet, eu sempre falo muito isso, né? Do pai, da mãe, sabe aquele negócio que acabam colocando pra gente, dos familiares, dos amigos, nada disso terá valia se você não tiver alguma base, não tiver realmente um conhecimento. A gente investe rios de dinheiro com coisas profissionais, mas quando a gente fala da nossa vida pessoal, muitas vezes a gente negligencia, não estuda, não entende, e aí quer ter resultado. Não vai funcionar, né? Então a gente precisa de conhecimento. E a minha missão aqui é, de fato, trazer um pouco disso tudo para você se organizar e realmente viver um relacionamento e um casamento que faça diferença para você, que você se sinta realmente extraordinário, que você curta, olhe para trás e fala, nossa, esse é o casamento, o relacionamento que eu sempre sonhei, tá? Para de viver de migalhas, de coisas pequenas, de aborrecimentos. É claro, né, galera, que a gente tem que sempre falar algo, enfim, que é da vida real. Discussões, alguns tipos de conflitos, etc e tal, porque tem desacordos de ideia, tudo isso faz parte, tá certo? Um relacionamento bom, ele não é aquele que não tem discussão, assim, né? Um relacionamento incrível. Ah, mas o meu não tem. Eu arrisco dizer que quando não se tem uma discussão de forma saudável e eventual, as pessoas não evoluem, porque é normal ter essa discórdia entre pessoas. São pessoas diferentes, criações diferentes, tradições diferentes, na verdade, pensamentos diferentes, personalidades diferentes, se adaptando. E isso que é a mágica do bom casamento. Os dois evoluírem, um fazer o outro evoluir. Então, dentro desse nosso episódio de hoje, nós vamos falar exatamente sobre essa questão de como fazer ele ou ela, após uma separação, um divórcio, fazer ele ou ela sentir a sua falta para que você aumente aí, tenha novamente as possibilidades de trazer essa pessoa de volta para a sua vida, para o seu braço, os seus braços o quanto antes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de falar essas dicas, né? Por que que isso funciona? Por que que essas técnicas que eu vou falar para você hoje funcionam? Gente, tem várias situações aqui que eu poderia explicar, mas a mais legal, assim, a mais fácil de entender é que o nosso sistema emocional, nossa mente, ela se acostuma e se lembra, se recorda daquilo que é bom, né? Então, dificilmente você fica recordando o que é ruim, a não ser quando você tem raiva da pessoa, etc. E mesmo assim, isso vai se disseminando na linha do tempo, e o que é bom suprime essa parte. Então, você tem que ter algumas técnicas para trazer esse lado positivo de volta, tá certo? Então, o nosso cérebro, eu sempre olho aqui, tá, pessoal? Porque eu não gosto de deixar escapar nada para vocês aqui. Então, eu faço uma preparação da aula, vamos dizer assim. Então, eu vou estar sempre verificando aqui as minhas anotações, tá? Então, o nosso cérebro, pessoal, ele acostuma, né, com aquilo que é bom. E ele começa a suprimir aquilo que é ruim. No primeiro momento, o que é ruim prevalece. Por isso que a pessoa, muitas vezes, quis sair. Porque aquilo está dominando o dia a dia. Então, ela decidiu sobre um efeito daquele período, daquele momento que ela está vivendo. Não é um momento. Aquele período, aquele momento que eu digo, às vezes pode ser um ano e pouco, alguns anos até, mas que já está corroendo silenciosamente o seu casamento. E quando você perceber, vem aquele pedido surpresa de divórcio. Como eu sempre falo, não existe surpresa, né, no relacionamento. Então, assim, nós temos o hábito, tá, pessoal? No geral, nós temos o hábito aí de olhar para trás
e somente lembrar das coisas boas. Isso muitas vezes explica até mesmo o porquê que muitas pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos ou até mesmo abusivos, eu nem entro muito nesse mérito, mas de fato é uma explicação. As pessoas acabam entrando e ficando nesse relacionamento porque elas se pegam nas coisas que são boas. É natural do ser humano. Então ela começa a pensar, poxa, não tá legal, tal, mas vai melhorar, eu sei que, entendeu? Porque já viveu aquilo. Então a gente tem a tendência de se apegar no que é bom. E utilizando isso, nós vamos fazer a pessoa sentir falta novamente, né? Utilizando aqui as ferramentas certas, como eu falo sempre do movimento. Você tem que fazer o movimento certo para despertar isso na pessoa e ela sentir falta de você, tá? Primeira coisa que é muito interessante, né? Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me comunicar com ela? O que eu tenho que falar para ela, Luciano? Tem gente que me pergunta assim, ó, Luciano, o que eu faço? Me fala que eu faço. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, ó, sabe o que você tem que fazer? A primeira coisa, dar tempo e espaço. Ah, como assim, Luciano? Eu quero, né, ter algum tipo de contato com a pessoa. Eu quero falar alguma coisa, enfim. Qual é o argumento que eu tenho que usar? Eu falo tempo e espaço. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é você dar tempo e espaço. Tanto é que já tem outros vídeos que eu gravei aqui que fala sobre o contato zero. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista, que lá eu explico detalhadamente sobre a estratégia do contato zero. Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas que eu digo que trabalham com essa parte de relacionamento não gostam, mas eu garanto para você que uma das melhores estratégias é você, de fato, entrar nesse afastamento, nesse espaço e tempo, dar espaço e tempo para que tanto você quanto a outra pessoa venha a se resgatar, tá? Resgatar o emocional, resgatar o seu brilho, a sua luz, realmente resgatar a sua vida, tá? Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas se anulam e começam a viver em função do relacionamento e esquecem delas mesmas. Quando eu falo delas mesmas, não é só da autoestima, de cuidar do corpo, da beleza, esquece da própria carreira, não se dedica para isso, entende? Então, assim, você tem que evoluir na vida, porque isso é importante sim para você, tá bom? Então, vamos lá. Lembre-se de uma coisa, né? Se você não dá espaço, se você não dá tempo para a pessoa, como que ela pode sentir sua falta? Você já sentiu falta de algo que está o tempo todo na sua mão? Entende? Então, quando você dá tempo e dá o espaço, você faz essa pessoa perceber a ausência. Como eu falei, né? Opa, o que está acontecendo? Sabe aquele negócio? O que está acontecendo? Tá faltando alguma coisa. Às vezes a pessoa vai ficar meio perdida. O que é isso que está faltando? É você. Só que você tem que dar esse espaço. No começo, ela pode até ter uma sensação boa. Eu tenho que ser muito transparente com vocês aqui. Tá? Como assim boa? Boa da liberdade, porque se você tem algum comportamento que era nocivo, ou seja, que sufocava, etc., isso daí provavelmente foi isso que provocou, um dos fatores que provocou essa decisão da pessoa sair da sua vida. Né? Ou seja, pedir a separação, pedir o divórcio, enfim, encerrar esse relacionamento nesse momento. Então, primeiro ponto é, você tem que avaliar isso, quais são os seus comportamentos. Isso pode gerar nele ou nela um sentimento de alívio, né? Isso não é bom, mas, por outro lado, vai chegar um determinado momento que isso daí dissipa e é aquela sensação da risada, né? Do agradável, do cuidado, do afeto, do carinho, que é o que predominava principalmente no começo da relação de quase todos os casais, é assim que começa, né? E aí na linha do tempo se vai perdendo. Isso naturalmente, quando você dá tempo e espaço, isso naturalmente começa a retomar na pessoa. Tá certo? Ela começa a realmente se sentir, não digo dependente, eu digo assim, ela se sente realmente, ela sente que algo está faltando, algo bom. Então, ela sente saudade, tá? Basicamente, você vai despertar isso daí. E aí um detalhe também, né, que você dar espaço e tempo, quando cai essa ficha, a pessoa, até anotei aqui, ela vai ter um choque de realidade, ela vai começar a enxergar um pouquinho como que é a vida dela sem você, como que é a vida dela sem você, com essa sua ausência, entende? Tudo bem, todos nós temos as nossas sombras, primeiro, não se culpe, tá? Aprenda com elas e se livre, sim, aprenda a se desenvolver para se livrar dessas que são nocivas, mas todos nós temos a nossa luz. Né? E então aquele seu carinho, aquela sua brincadeira, fazer ele rir ou ela rir, entende? De repente não tem mais. E aí aquilo começa a mexer com a pessoa, tá certo? Então, tempo e espaço é a primeira característica aí que você tem que adotar
para poder fazer essa pessoa sentir falta de você. Começar a sentir falta de você, tá bom? Bom, segundo ponto, trabalhar em você. Essa é outra questão que eu bato muito na tecla, né? Eu não vou entrar nem muito no mérito aqui do detalhe, mas a questão é, você tem que trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de todas as suas crenças que falam sobre você. Tá? Quando eu falo crenças, a nossa sensação de certeza, não é crença religiosa. Estou falando da sua sensação de certeza. Quem é você, do que você é capaz e do que você merece. Porque quando acontece isso, quando você trabalha esse mundo emocional no indivíduo, em você, você desperta novamente a sua essência. E as pessoas se esquecem delas mesmas. Então você tem que trabalhar em você. Quando eu estou falando trabalhar em você, primeiro eu estou falando no seu emocional. Trabalhe no seu emocional. Depois tem que trabalhar onde? No seu espiritual, na sua espiritualidade, na sua fé, na sua conexão com Deus. Entende? Naquilo que você acredita. Mas acredite, até porque o relacionamento, principalmente se você teve essa junção religiosa que você acredita, né, que se você está conectado a isso, por exemplo, a nossa conexão, esse compromisso é espiritual, não é emocional nem nada. Tem um compromisso espiritual também aí. Então renove isso dentro de você. Veja o porquê disso tudo dentro de você, trabalhe em você. E por último, trabalhe o que em você? A sua parte física. Né? Ou seja, a sua aparência, sim, porque isso vai mexer com a sua autoestima, isso vai mexer com a sua autoconfiança, com a sua autoimagem. Entende? Tanto é que num dos casos que eu falo da estratégia do contato zero, né, que eu falo, o que fazer durante esse período, eu falo, faça um plano de ação. E tem muito a ver com isso daqui, no trabalhar em você. Entende? Porque a hora que você trabalha em você, inclusive, isso vai despertar. Porque quer queira, quer não, as pessoas ficam sabendo de uma forma ou de outra, pelas redes sociais, etc. E aí, de repente, vê você se cuidando, levantando, entende? Isso aí gera curiosidade, gera uma atração inconsciente sobre você. Poxa, uma pessoa que se cuida é uma pessoa admirável, né? Não é uma pessoa que está largada, jogada. Será que, de repente, esse largado, esse jogado, não foi uma das características também que fez a pessoa começar a perder essa admiração, esse olhar por você? Entende? De novo, pessoal, a mudança do seu relacionamento, para você viver algo incrível, não é esperar o outro fazer nada, e sim que você se desenvolva, evolua. E essa sua evolução vai despertar o interesse e a vontade do outro também evoluir. É reciprocidade, mas qual que é o grande lance? Primeiro, não espere nada e faça isso simplesmente por transbordar na vida do outro, porque é uma questão de tempo que isso vai se reverter, entende? Porque a hora que você se der o seu valor e se der o seu amor próprio, você resgata essa curiosidade da pessoa também em você, em ela ser uma pessoa melhor para você. Entende? Ela começa a ter medo de perder, como eu falo, né? No vídeo que eu falo sobre traição, tem muito disso. Qualquer coisa também procura aqui que você vai achar. Né? O vídeo que eu falo como blindar o seu casamento da traição, eu falo exatamente sobre isso. Como você ser uma pessoa magnética ao invés de tentar controlar outra pessoa. Ninguém controla ninguém, né, pessoal? Isso é básico, né? Então tem que ficar muito alerta. Uma outra coisa que faz essa pessoa sentir falta, porque gera uma curiosidade, é você fazer, terceiro item, tá? Você fazer novos amigos. Aqui não tem muito o que explicar. De fato, faça novos amigos. Faça a sua vida rodar. Entende? De novo, é o trabalhar um pouquinho do trabalho em você, mas fazer novas amizades, se abre novos horizontes, novas percepções, aumenta a sua confiança, entende? Gera uma curiosidade, gera até mesmo um desconforto na outra pessoa, do tipo, nossa, ela está conhecendo gente nova, e aí a cabeça da pessoa começa a ficar, e ela vai começar a prestar atenção. Veja, quando você ocupa a cabeça de alguma coisa, aquilo vira um foco, tudo que você foca expande. Se você consegue ocupar a cabeça dela minimamente, e ela começa a dar foco, você começa a expandir dentro do sistema emocional da mente dela, e ela começa a prestar atenção. Quando ela menos perceber, ela está pensando em você o tempo todo, o dia todo. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Onde ela está? Com quem ela está? Gera um pouco desses ciúmes, né? Um ciúme saudável. Não estou falando você provocar ciúmes, tá, pessoal? Fazer ciúmes algo agressivo, isso não funciona de jeito nenhum, nem dentro do casamento, nem fora, nem para reconquistar, porque isso gera um sentimento de, até mesmo de desprezo, sabe? Assim, da pessoa ficar revoltada com você, ao invés de te trazer atração. Aquele sentimento natural que eu posso estar perdendo terreno, isso é legal.
mas tem que ser muito, muito, muito sutil. Isso eu explico com mais detalhes, né, quando eu tenho a possibilidade de fazer, por exemplo, uma mentoria com a pessoa. Mas só para você entender, tem que ser sutil, tem que saber dar os passos e os movimentos certos, tá? Como eu falei do trabalhar em você, eu falei também de você renovar a sua aparência física, tá? De vestimenta. Dá uma mudada, entende? Se você é mulher, né? Tem muitos vídeos na internet que eu acho engraçado, né? Que mostra assim, né? A pessoa, olha com quem eu me casei. Aí mostra o cara lá, super cuidadoso, cuida do corpo e não sei o quê, sabe? Tipo assim, tem roupas bacanas, tá sempre no estilo. Ele gosta, ele se sente bem. E ela também admirava isso nele. Aí depois que casa, aí acontece o quê? Aí engorda, aí só fica andando de pijama em casa, entende? Quando vai sair, tá todo largado. Gente, né? Isso faz bem para você em primeiro lugar. Isso aí sim ativa, a pessoa tem orgulho de estar com você. Então, para dar aquele choque, lembra, você vai estar dando espaço e tempo que eu falei dos 30 dias. Então, aí você tem que começar a mostrar também esse seu lado positivo por você. Veja, pessoal, não é uma máscara, tá? Eu falo muito de ser genuíno, de ser transparente, de ser íntegro com você. O que eu estou querendo dizer não é você criar uma aparência falsa, é você de fato se cuidar e se sentir bem e dar uma renovada nesse visual. Isso é importante, quer queira, quer não. Tá certo? Ah, eu não vou, etc e tal. Tudo bem, é o que eu sempre falo, cada um vai colher o resultado que quer, né? Através daquilo que está plantando. A famosa lei da semeadura. Não tem como você fugir disso. Aquilo que você plantar, você vai colher, tá certo? A colheita sempre é obrigatória. Então, o que você está plantando? E se você quer trazer o seu ex de volta, né, ou a sua ex de volta, você tem que começar a buscar essas características que renovam o olhar dessa pessoa por você, essa percepção. A grande mágica está em mudança de percepção da outra pessoa sobre você, tá? Seja gentil, né? Seja gentil com essas pessoas, com o seu ex, com o seu cônjuge, sua cônjuge que saiu, sempre seja gentil. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas, quando entram nesse processo de separação, elas trazem um ar muito de arrogância, muito do ego, entende? Então a pessoa vai falar com você, você não escolheu sair? Você não escolheu sair? Então agora você resolve aí. Ou então essa pessoa de repente está conhecendo alguém, ou conheceu alguém no trabalho, você demonstra aqueles ciúmes, sabe? Agressivo, entende? Gente, isso aí não tem nada mais não atrativo do que ter esse tipo de comportamento. Por quê? No mínimo isso é infantil. Entende? Infantil. Então isso não vai ser atraente. Você não vai conquistar a pessoa porque você está fazendo birra. Você não vai conquistar a pessoa porque está mostrando que está nervosinho ou nervosinha. Entende? Estou falando para mexer mesmo. Então, seja gentil, evolua. Tá? Tem gente que pergunta para mim assim, mas e se ele ou ela já tiver com outra pessoa? Aí é game over? Lógico que não. Lógico que não. É um assunto que deve ser abordado com mais profundidade e tal, mas existem estratégias. E uma delas é o que eu estou falando aqui com você, é você ser gentil mesmo nessa condição. Porque se você demonstrar fragilidade, você está mostrando o quê? Que você não tem controle emocional. E vai dar mais uma certeza para a pessoa, falar assim, nossa, me livrei de uma boa, hein? Vixe, mas ainda bem que eu saí. Entende por quê? Porque você está jogando contra o emocional. Em vez de despertar conforto, acolhimento, algo agradável, divertido, você está plantando o quê no sistema emocional dessa pessoa? Afastamento, dor, medo, rejeição. Entende? Então você tem que mudar essa sua percepção. Então, seja gentil, tá? Demonstre maturidade, tá? Outra coisa, né? Como eu falei lá, seja uma pessoa positiva e não uma pessoa negativa. Pessoas negativas só veem coisa ruim, é desagradável demais, né? E se possível, né, como eu sempre falo, se possível, faça ele ou ela rir, se você tiver contato ainda com essa pessoa nesse momento. Encontrou, agora é hora de fazer a pessoa sorrir, fazer a pessoa ficar leve, fazer a pessoa se sentir bem do seu lado. Isso vai despertar toda aquela fagulha, sabe, aquele calor que vocês tinham lá atrás, toda aquela atração que vocês tinham lá atrás. Entende? Não ficar fazendo a pessoa se sentir culpada, acusando, com o olhar por cima. Ué, não foi aquele tom de voz, sabe? Isso é muito infantil, gente, de verdade. Se você está tendo esse tipo de comportamento, porque a única coisa que você vai conseguir é fazer ele ou ela se afastar cada vez mais ou definitivamente de você. E olha só como eu falo que todo desafio que está na nossa vida é uma grande oportunidade para a gente se desenvolver e se transformar numa pessoa melhor. E esse é o ponto que eu quero que você tenha.
Entende? Então, se você está nessa situação hoje, veja, por mais, mas foi ele que saiu, ele que não apoia. Gente, alguma coisa tem que desenvolver dentro de você. Por isso que a gente fala muito, eu falo muito isso. Se você não está feliz com o seu relacionamento, né? Quando a pessoa quer sair, já aconteceu isso chegar para mim também. Luciano, eu não estou feliz, eu quero sair do relacionamento, etc e tal, vou viver outra coisa. Aí eu falo para a pessoa assim, mas você transformou você já se transformou, você trabalhou em você? Você está fazendo o seu 150% verdadeiramente dentro desse relacionamento? Porque você tem que ser, dentro dos seus 50%, você tem que ser 150%. Você está fazendo isso? Entende? Você está entregando o seu melhor verdadeiramente nisso? E não só se doando e se anulando, mas eu digo, realmente sendo uma pessoa extraordinária para essa pessoa, transbordando na vida dela? Sabendo não se anular, sabendo inclusive dizer não, sabendo ter amor próprio, sabendo doar esse amor. Isso é evolução, gente. Por que eu estou falando isso? Eu estava até num evento esses dias e falando, né, para as pessoas lá. O problema, essa dificuldade que você está vivendo, o problema não vai embora da sua vida enquanto você não provar para a vida que você aprendeu com ele, com aquele problema. Então as pessoas tentam eliminar o problema, fugir do problema, ao invés de aprender, evoluir. Aí sabe o que acontece? Aquela famosa história da maldição que eu já falo também, que há muito tempo. Como assim a história da maldição? Eu saio de um relacionamento e vou para outro, saio do outro, vou para outro, saio do outro, vou para outro. Tem gente que vira para mim e fala, Luciano, é a 5ª vez que eu estou passando pela mesma coisa. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Aí eu falo, exatamente. Entende? Tem vezes, pessoal, que dentro do nosso sistema emocional, por isso que eu falo que a inteligência emocional ela está profundamente ligada e não tem como você resgatar nada na sua vida conjugal, aliás, nada na sua vida como um todo, se você não reconstruir a base, a fundação, que é o teu mundo emocional. Você precisa botar isso dentro da sua mente, dentro do seu sistema emocional, com a sua crença, uma nova crença, que você é, sim, responsável pelos resultados que você está gerando. Isso se chama autorresponsabilidade. Entende? Então você precisa resgatar isso. Isso não tira o erro da outra pessoa, mas faz você assumir o seu. Sabe o que é mais louco? Você começa a transformar outra pessoa pelo seu resultado. Você não muda outra pessoa porque você muda na marra. Não adianta você chegar. O que mais me irrita é falar assim, poxa, eu tô vendo que você não tá muito legal. Você não quer fazer um tratamento? Tipo assim, quer dizer, você precisa se tratar. Meu, isso aí cai que nem uma bomba na cabeça do outro. E eu vou falar porque eu já cometi esse erro. Já cometi várias vezes esse erro. E a pessoa tá meio nervosa, assim, virar pra pessoa, aí na hora errada ainda, eu viro pra pessoa na hora que não tá legal, né, faz algum tempo, e essa pessoa, a minha esposa, né, na época, poxa, ela passou muita coisa ruim, de fato, e ela tava precisando, né, tomar medicamento e tal. Normal, isso faz parte do show, ainda bem, né, porque buscou ajuda. Mas quando a coisa saía do caminho, aí o bobo aqui falava o quê? Você tomou seu remédio? Gente, olha que absurdo que eu falava. Entendeu? Porque assim, na hora eu pensava, poxa, eu acho que ela, né, perdeu o controle. Não tem nada a ver, entende? São coisas que não merecem ser ditas. Estou falando aqui na real porque eu também errei, gente. Eu me orgulho disso? Claro que não. Claro que não. Pô, sou agressivo, parece que a pessoa é inferior, parece que você é superior, que eu era superior. Eu sou bonzão, entendeu? Eu não tenho que mudar nada. Quem tem que mudar é você, que tem que tomar remédio. Eu fui muito babaca nessa hora, né, não? Mas qual que é a grande lance? Evolução. E o meu casamento com esse comportamento não mudava, só piorava. Foi a hora que eu percebi o seguinte, eu posso mudar. Pô, eu posso ser muito melhor do que isso. Eu posso, de fato, acolher e ajudar. Isso vai mudar os resultados. E não ficar tentando mudar o outro. Olha, você podia fazer uma terapia. Olha, não sei o quê. Olha, eu estou fazendo. Olha como é que você pode comunicar. A pessoa vai perceber a sua mudança. Mude você. E numa conversa legal, você pode soltar, falar, nossa, eu estou fazendo um negócio, está me fazendo tão bem. Eu estou fazendo uma mentoria, eu estou fazendo um acompanhamento com um profissional, eu estou lendo esse livro. Cara, isso me fez tão bem, me fez ver a vida diferente, eu estou mais leve, e a pessoa já vai ter visto o seu resultado. Ela vai falar assim, aí você, olha só, você não vai falar para ela que ela tem que mudar. Ela está vendo o seu resultado e você se sentindo melhor, e a pessoa começa a querer isso, é natural as pessoas quererem se sentir bem. Então, o que aconteceu? Você deu a volta por aquela barreira que as pessoas têm naturalmente de não querer mudar ou querer que alguém está impondo a minha mudança. Então, naturalmente, eu tento bloquear isso.
Ok? O que você fez? Você driblou essa barreira do cognitivo, da parte racional, você driblou e entrou aonde? No subconsciente, no emocional. Você não foi direto. Isso aí é tudo estratégia, mas é uma forma diferente de você falar. Nossa, eu estou me sentindo muito bem, de verdade. Cara, eu estou sendo muito grato. Como eu tinha coisa para mexer e achava que não. Você não está falando do outro, você está falando de você. Com esse livro aqui e tal. Aliás, uma hora, se você quiser, vale a pena, viu? Mas você não está pedindo, olha, você deveria ler, viu? Vai te fazer bem. Quer tá me chamando de... Entende? A pessoa entra na defensiva imediatamente. Então, gente, tudo isso que eu estou falando é o quê? São técnicas, tá? Nós estamos falando aqui de como fazer a pessoa sentir a sua falta. Então, a mesma coisa, você começa a se transformar, como eu falei, você ter uma característica que a pessoa quer estar do seu lado. Entende? Então, você tem que se transformar, porque é isso que vai fazer essa pessoa sentir a sua falta. Não é tentando impor nada, entende? Seja outro ponto que eu acho legal falar com vocês, né? Assim, seja leve, sabe? Seja tranquila, sabe? Cabeça fresca, cuca fresca, sabe? Então, não demonstra muito interesse, sabe? Tipo assim, seja meio misterioso ou misteriosa, sabe? A palavra e a linguagem corporal, muitas vezes, entrega o jogo, até anotei isso aqui para não esquecer, né? A linguagem corporal entrega o jogo, né? Então, se você está tendo contato com a pessoa por algum motivo, se você já rompeu lá os 30 dias que eu falo do contato zero, né, que você tem que entender essa estratégia, ou se de repente essa pessoa quebrou o silêncio e começou a ter uma certa conexão de novo, você tem que demonstrar não muito interesse, entende? Não pode entregar demais a linguagem corporal. Porém, você não pode cair no risco de cair na amizade. Entende? De cair na armadilha de olhar para a pessoa olhar para você só como amiga agora, porque não é o teu interesse, certo? Você está querendo resgatar, você quer restaurar. Então, você tem que se posicionar como um amigo, como uma amiga, um amigo, é ou não é? Entre aspas aí, que você vai dar a entender umas estratégias assim, mas você vai abordar de outras formas. Então, tranquilidade, tá? Outra coisa que é importante fazer essa pessoa, né? Lembre-se sim do quê? Das datas importantes, né? Lembre-se das coisas importantes. Por exemplo, aniversário, etc. Ah, mas eu não estou falando com ele porque a gente está divorciado, etc. e tal. Não importa. Entende? Não importa. É agradável você falar assim, olha, só estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, espero que o seu dia seja legal, preciso correr aqui que as coisas estão corridas e passar bem. Entende? O que acontece? Você lembrou, deu aquele gatilho positivo e, ao mesmo tempo, não ficou 100% ali disponível, né? Mas uma coisa importante, fique só no que é importante, tá? Isso aí é interessante, porque senão as pessoas começam a se pegar em coisas pequenininhas, sabe? E começar a fazer muito contato sem sentido, sem propósito. Isso não funciona, pelo contrário. Vai mostrar que você está meio desesperada, arranjando qualquer pretexto para falar com ele ou com ela. E aí você vai distanciar, tá? Você vai perder o interesse, vai distanciar o interesse dessa pessoa em você. E a outra forma, né, pessoal, que eu falei lá até no contato zero, mas eu tenho que colocar aqui porque é uma característica bem legal de fazer essa pessoa sentir falta de você, é utilizar os amigos em comum, né? Utilizar os amigos em comum entre vocês. Como assim utilizar os amigos em comum? Veja, pessoal, quando você sai, você se diverte, você conversa com as pessoas, entende? E você vai para um lugar, encontra essa galera, e como é em comum, naturalmente, essa informação de que aí você já vai estar, né, restabelecido direitinho, ter trabalhado todo o seu emocional, ter trabalhado toda a sua mágoa interna, por exemplo, que aconteceu, entende? Você realmente está com uma luz própria, você está brilhando. O que acontece nesse momento? As pessoas vão querer estar perto de você, vão sentir essa energia, esse comentário, né, de uma forma geral, vai chegar na pessoa. Tá fazendo sentido, pessoal? Vai chegar na pessoa e, de novo, ela vai ter aquele sentimento, assim, nossa, eu estou perdendo tudo isso. Entende? E nada mais poderoso de fazer a pessoa dar valor a algo do que quando ela tem aquele sentimento de perda. Então, quando ela perde ela está perdendo você, ela está perdendo esses momentos, ela está perdendo essa sua energia. Então, percebe? Você vai colocar vários fatores que a gente colocou aqui, nessa aula, nesse vídeo de hoje. Quando você coloca tudo isso e vai empilhando, o sentimento de perda dele é grande e ele começa a se sentir triste por não estar com você. Então, você tem que realmente estruturar isso para que você possa
de fato, ganhar e trabalhar essa questão emocional. Mas lembre-se, pessoal, eu vou ter que entrar num detalhe muito grande num outro modelo, né? Mas lembre-se, no outro modelo que eu digo, no outro vídeo, lembre-se que você é o centro disso tudo. O relacionamento é algo que pertence à sua vida. O relacionamento não é o centro da sua vida. Você tem que se colocar no centro da sua vida. Isso é mudança de mentalidade. Entende? Então, pare com esse negócio de que ele é o ar que eu respiro. Eu nunca mais vou amar ninguém depois dele, depois dela. Que isso, meu? Não existe isso, entende? Quando você usa esse tipo de comunicação, e o pior, tem gente que inunda a caixa de mensagem da outra pessoa com essas mensagens de sofrimento, de dor, de drama, entende? Ou de ódio, de raiva. Porque não sei o quê, porque você é que fez isso, agora eu tô aqui tendo que... Entende? Ódio, você desperta ódio. Ou esse sofrimento absurdo, nada disso vai te ajudar. Se o seu objetivo for afastar essa pessoa, aí isso vai dar certo. Aí vai dar certo. Entende? Então, tem que segurar a onda, entender que o seu desenvolvimento pessoal é a base. A base de tudo é o emocional, o subconsciente. Entende? É toda essa parte que controla a sua vida. É aqui que funciona. Em cima desse está quem? Estão os relacionamentos, o seu casamento, o relacionamento com o chefe, etc e tal. Então, veja, como é que você não vai conseguir ter bons relacionamentos, como é que você pode ter bons relacionamentos se o seu emocional está em frangalhos, está destruído? Ah, mas está destruído por causa do relacionamento. Não, é porque você não sabe quem você é. Você não sabe do que você é capaz. Você não sabe o seu amor próprio. Você não tem amor por você. Porque se você tivesse, o relacionamento deixa chateado, mas ele não te paralisa, porque você é maior do que isso. E aí eu arrisco até dizer que isso se inverte. A pessoa vai estar atrás de você, e não o contrário. Entende? E o terceiro ponto que vai refletir na sua vida, por isso que uma coisa está amarrada na outra, é o emocional, ele vai dizer qual é a qualidade do seu relacionamento. E a qualidade do seu casamento, do seu relacionamento, inclusive vai dizer qual é a qualidade da sua performance no profissional. Sim. Entende? Pessoas que têm bom casamento, que têm bons relacionamentos, ganham mais dinheiro até. Isso é estatístico. Eu ainda vou trazer essa estatística para vocês entenderem com calma. Mas é estatístico, as pessoas ganham mais. Por quê? Porque a performance é maior, a pessoa trabalha mais feliz também. Entende? Então, essa é a condição que você tem que trabalhar. Fechado? Então, eu passei para vocês aqui, pelo menos, tá? Deixa eu ver aqui quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características, né? 8 estratégias que podem fazer o seu cônjuge, né? O seu ou a sua cônjuge, sentir a sua falta. E você vai perceber que tudo isso tem a ver com a sua própria vida. De você ser interessante e você despertar esse gatilho na pessoa em querer fazer parte da sua vida. Então eu te pergunto agora, o que você vai mudar hoje na sua vida, dentro de tudo que a gente conversou, para que você possa ser uma pessoa mais atraente, com brilho, ainda mais, entende? Que eu digo atrativa no sentido não de atraente fisicamente e tal. Também, né? Se você puder cuidar disso é bom, mas também você tem que entender que a atração física é somente 30%, inclusive do homem para a mulher. Agora, eu digo atração física de 30% da pessoa querer estar do seu lado. Não é questão de querer ter uma noite de amor, uma noite de sexo. Não é isso. Aí a atração física é a química ali e tal, acabou e vai embora. Só que eu acho que não é isso que você quer. O que faz a pessoa ficar com você, 70% das coisas que são responsáveis não é a física é 30%. É muito importante. Mas não é isso que vai fazer essa pessoa de fato querer ficar com você. E não ter uma noite de sexo, de romance com você, e no dia seguinte querer ir embora. Entende? É isso que vai fazer ele ou ela realmente querer dividir uma história com você, conquistar uma história com você. Fechado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui quais são suas dúvidas, suas questões, para que eu possa também criar cada vez mais conteúdo. Compartilha com quem faz sentido e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais, pessoal. Valeu!